Amém, irmãos? A paz do Senhor mais uma vez. Vamos abrir a Bíblia, livro de Deuteronômio, capítulo de número 6. Deuteronômio, capítulo 6. Está lá no início da Bíblia, é o quinto livro da Bíblia. Deuteronômio, capítulo de número 6, versículos 4 ao 9. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 ao 9. Amém? Os irmãos estão aí atrás. Passa para frente, Marcelinho. Marcelo, passa para cá, vocês vão me ajudar. Elias, Débora, passa para frente, vocês vão me ajudar. Fica mais para frente, aí eu falo mais baixo. Não vou atrapalhar os irmãos lá. Um pouquinho que você sentar na frente, vocês vão me ajudar. Capítulo 6, versículos 4 a 9. Isso, obrigado. Passa para frente, gente. Vocês estão com medo de mim? Isso, mais na frente, quanto mais na frente, melhor. Tem lugar aqui na frente, ó, tem duas cadeiras aí, ó. Isso. Entra mais para cá, vocês vão me ajudar. Todos acharam? Deuteronômio, capítulo de número 6, versículos 4 a 9. Vamos ficar de pé para nós fazermos a leitura do texto? Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 a 9. Todos acharam? Então nós vamos ler o texto. Capítulo 6, versículos 4 ao 9. Diz assim a palavra de Deus. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. O que mais? De toda a tua E estas palavras que hoje te ordeno estarão aonde? E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Verso 8. Pode ler. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém? Vamos fazer uma oração. Depois os irmãos podem sentar. E nós vamos dar sequência aqui no nosso estudo nessa noite. Vamos orar? Amado Deus, te louvamos. Somos gratos a Ti, ó Deus, pela oportunidade de estar na Sua presença nessa noite. Que o Senhor nos ajude, meu Pai, a compreender a Sua vontade, a Sua palavra, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Abençoa cada um de nós aqui nesta noite, ó Deus. Põe as Tuas mãos sobre a nossa vida, abre o nosso entendimento. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Nessa noite nós vamos falar um pouco a respeito de adoração a Deus. A nossa igreja, não é por acaso, né? Ela tem como título Ministério Monte da Adoração. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse aspecto que é tão necessário para a nossa vida, que é adorar. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia lá no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 4. É um texto muito conhecido. Os versículos 24. Versículo 24. Olha o versículo 23 e o 24. João, o Evangelho, capítulo de número 4, versículos de número 23 e 24.
Todos acharam? Evangelho de Jesus segundo João, capítulo de número 4, versículos 23 e 24. Eu vou ler, os irmãos acompanham aí. Diz assim a palavra de Deus. Os irmãos já estão me ouvindo bem? Está me ouvindo? Tá? Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito. Não importa que os que o adorem de que maneira? Amém. Então, olha bem, importa que, olha o que diz o texto, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, quem tem conhecimento de Deus e que quer adorar a Deus, não pode adorar a Deus da sua própria maneira, do jeito que ele acha que é conveniente, mas tem que adorar a Deus em espírito e em verdade, ou seja, na forma e no modo que Deus quer que nós adoremos. E nós vamos encontrar essa fórmula, esse modo, na Bíblia, amém? Os meios que você vai usar e as formas que você vai usar para adorar a Deus. Então nós vamos seguir alguns passos aqui e vamos ver alguns versículos da Bíblia para a gente poder entender esse aspecto da adoração, necessidade que você e eu temos de adorar a Deus, porque nós somos criados para adorar a Deus, amém? Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que nós somos criados para adorar ao Senhor, amém? Porque a Bíblia diz que Deus, ele é misterioso, amém? Deus é misterioso. Lá em Romanos, abre a sua Bíblia aí, Romanos capítulo 1, versículo de número 19. Romanos 1, 19. Localiza o texto para a gente ler. Romanos capítulo 1 e o versículo de número 19. Deus, ele é misterioso, ou seja, Deus, o que ele quis que nós conhecêssemos sobre ele, está revelado na sua palavra. O que diz o verso 19 aí? Pode ler? Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Então, o que Deus tinha como propósito que o homem soubesse, Deus revelou na sua palavra. Deus é o mistério, amém? A Bíblia fala que Deus é Espírito, certo? Deus é Espírito, Deus não tem carne nem osso como a gente, Deus é Espírito. E o que Deus queria que nós soubéssemos sobre ele está revelado na sua palavra, amém? Nós somos criados para isso. Lá em Gênesis, no capítulo 3, vamos lá rapidamente, vamos ler bastante Bíblia, viu? Craque na Bíblia hoje. Gênesis, capítulo de número 3, do versículo 8, quando relata a criação do homem e da mulher, a Bíblia diz, e dá a entender nesse texto, que Deus, ele ia ao jardim. Então Deus criou o homem com o anseio de encontrar-se com ele, amém? Deus nos criou com o anseio de nós encontrarmos com ele. Gênesis 3:8. O homem tem uma sede, irmãos, um vazio que só Deus pode preencher. Viu? Há no homem um vazio, no corpo, na alma da pessoa um vazio que só Deus é capaz de preencher esse vazio. Quando esse vazio não é preenchido por Deus, ele é entulhado com outras coisas. Deus, ele não entulha o coração de ninguém. Deus preenche. Quando o coração do homem não está preenchido com a presença de Deus, com a glória de Deus, o homem vai entulhar o coração dele de um monte de coisa, porque há um vazio que precisa ser preenchido, né? Então Deus nos criou para nós adorarmos. Olha o que diz o versículo 8 aí de Gênesis capítulo 3. Eu vou ler aqui, os irmãos acompanham a leitura. Diz assim, olha: Adão e Eva ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Esse texto nos faz entender que essa viração do dia era comum, Deus sempre ir ao jardim. Todos os dias, na viração do dia, Deus ia visitar o casal no jardim. Até que chegou o momento, diz a Bíblia, que esse casal cometeu um pecado, afastou-se da presença de Deus, né, pagou um preço caro por isso, e nesse dia que o Senhor, nessa mais uma tarde que Deus vai ao jardim visitá-los, eles não estavam no lugar onde Deus queria que eles estivessem, né? Isso nos faz entender que Deus tem prazer de se comunicar com o homem. Deus nos criou, irmãos, com anseio da gente se encontrar com Ele. No versículo de número 9, desse mesmo capítulo aí, diz o seguinte: o que está escrito aí? Leia para mim.
Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Deus chamando o homem. Amém? Deus chamando o homem. Esses dois textos nos dizem duas coisas importantes. Primeira coisa, versículo 8. Deus nos criou com desejo de nos encontrarmos com Ele, de buscar a Ele. E o versículo 9 nos faz entender que Deus tem prazer em vir falar com o homem. Deus chamou Adão. Quando Adão e Eva não estavam onde ele queria, Deus os chamou. Deus podia ter virado as costas e ido embora, né? Mas não, Deus chamou. Adão, onde você está? Aquele Adão que eu criei, cadê ele? Porque ele sabia que eles haviam pecado, né? Mas aquele Adão perfeito, criado por Deus, não estava mais ali. E Deus o chamou: Adão, onde estás? Ou seja, para nós entendermos que Deus também tem o desejo de encontrar-se conosco, amém? E esse encontro entre Deus e nós, ele se dá por meio da adoração verdadeira, da adoração sincera. É a maneira que nós temos de buscar a Deus. Isso que nós vemos em João 4:23, que Deus é Espírito, amém? Importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Então Deus espera que a gente compareça diante dele para adorá-lo. Então esse encontro entre mim e Deus, principal objetivo, irmãos, preste atenção, de você ir a Deus, não é para você pedir bênçãos, não é para você pedir milagres. O primeiro alvo da sua vida ao encontrar-se com Deus é adorar a Deus, não é primeiro pedir. Muitas vezes a gente inverte essa prioridade, a gente vai a Deus com uma lista de pedido enorme e esquece de adorar a Deus. E o que nós vamos mais encontrar na Bíblia é Deus convocando o homem para adorar a Ele, para o adorar. Então a nossa primeira necessidade é adorar a Deus. A coisa mais necessária que você tem, mais do que do alimento, é adorar a Deus. Por isso que Jesus disse para os discípulos: tem uma comida para comer que vocês não sabem, que é fazer a vontade do meu Pai. Essa é a minha comida, ou seja, eu quero adorar a Ele. O meu alvo, o meu propósito é adorar ao Pai. Ou seja, eu quero fazer a sua vontade. Quando você faz a vontade de Deus, você o está adorando. Amém? Isso tem que se sobressair a tudo na nossa vida, a tudo. Todos os aspectos, a tudo que nós vivemos, a adoração a Deus. E não é adoração interesseira, que a gente vive uma época hoje das pessoas buscarem a Deus em troco de alguma coisa. Não é isso. Adorar a Deus não é isso. Viu? A gente não adora a Deus para receber alguma coisa em volta, de troco. A gente adora a Deus por quem Deus é. Né? Por quem Deus é que a gente deve adorar. Então, Deus, Ele é misterioso. E a Bíblia fala, vamos ler lá em Salmo capítulo 19, a Bíblia deixa bem claro que esse Deus maravilhoso, Ele é tão digno de adoração que os próprios céus, o universo, o adora a Deus. Né? Capítulo 19, Salmo de número 19, melhor dizendo. E o verso de número 1. Salmo de número 19, verso 1. Acharam? Amém? Olha só, o que diz o texto aí? Pode ler juntos? Os céus. Olha bem, o que o texto diz aí? Os céus manifestam a glória de Deus. E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O próprio universo adora a Deus, irmãos. É motivo de louvor a Deus, a criação do universo. Todo o universo adora a Deus. Amém? Os céus, do jeito que Ele é, a perfeição, toda a glória, tudo isso remete à glória de Deus. Amém? Faça com que Deus seja glorificado. Tudo leva a Deus ser glorificado. Tudo. Olha, a Bíblia diz que os anjos adoram a Deus. Quando a gente lê lá em Apocalipse, vamos ler um texto lá. Apocalipse capítulo 5, versículos 11 e 12. Você vai encontrar um texto lá, nessa passagem registrada, mais um momento de adoração a Deus. E olha os personagens aí nessa adoração. Capítulo de número 5 de Apocalipse, versículos 11 e o versículo 12. O que diz o texto aí? E olhei e ouvi a voz de que mesmo? Muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles quantos? O que eles faziam? Verso 12.
Versículo 13, o que diz? Olha bem, o texto, o que esse texto nos faz entender? Que lá no céu, lá onde o Senhor está sentado no seu trono de glória, amém? O louvor é algo constante, a adoração é constante. Os anjos adoram a Deus. Eles se reúnem, que diz o texto aqui, que eram milhões e milhares de milhares, não tem como contar. João ficou maravilhado quando ele viu e ouviu o cântico deles adorando ao Cordeiro e adorando aquele que está sentado no trono, amém? A Deus é adorado nos céus, irmãos. Deus é tremendamente adorado nos céus. E a Bíblia diz lá em Lucas, vamos ler um texto aqui mais um, Lucas capítulo 19, que Deus sempre será louvado. Lucas 19, versículos de número 37 até o 40. Lucas capítulo de número 19, versículos 37 ao 40. Todos acharam? Lucas 19, 37 ao 40. Eu vou ler aqui, os irmãos acompanham. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, o que eles começaram a fazer? Dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus: mestre, repreende os teus discípulos. Qual foi a resposta que Jesus deu no versículo 40? Pode ler? Então esse versículo 40 aqui nos faz entender o seguinte, que Deus sempre será louvado e adorado. Se não tiver homem para adorar, até as pedras vão louvar, vão clamar a Ele, amém? Mas Deus sempre será louvado, amém? Deus sempre será louvado e adorado. Se eu não adorar a Deus, outra pessoa vai fazer, os animais vão fazer, outro ser vai fazer, mas Deus sempre será louvado, porque é próprio de Deus ser adorado, amém? Todo o universo o adora. E a Bíblia diz que nós, como homens, os homens também devem adorar a Deus. A Bíblia fala que Deus criou todas as coisas por sua vontade. Tudo que existe foi feito segundo a vontade de Deus. Ele criou todas as coisas segundo a sua vontade. Tudo foi criado por Ele. Tudo por Ele. Diz a Bíblia que tudo é por Ele, para Ele e por meio dEle. Tudo é para Ele. Toda a glória, toda a honra é para o Senhor. Deus sempre será louvado. Apocalipse capítulo 4, vamos ler mais um texto lá? O Apocalipse é um livro que retrata muitos eventos da adoração a Deus. Capítulo 4, versículo de número 11, fala a respeito dele, do Senhor. Apocalipse capítulo 4, versículo 11. O que diz o texto aí? Pode ler todos juntos? Digno és. Amém? Olha bem, o que Deus é digno de receber aí? Glória, que mais? Honra e poder. Por que Ele é digno de receber essas coisas? O que diz no final do verso? Porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Amém? Então Deus, Ele criou tudo é Ele, nós sabemos disso. E tudo é para a glória dEle, foi feito por louvor, para o louvor dEle. Só que tem um detalhe, irmãos. Embora nós fomos criados por Deus, o homem foi criado por Deus, o homem não é obrigado a adorar a Deus. Lembra de Josué capítulo 24, versículo 15, quando Josué reúne toda a multidão do povo, e ele falou assim: olha, escolhei, pois, a quem servais. Se aos deuses dos seus pais lá, que estavam no Egito, aos deuses dos amorreus, ou quem que vocês quiserem, mas eu e a minha casa, o que ele disse? Serviremos ao Senhor. Então, olha,
Deus, ele é digno de ser louvado. Vamos dizer que Deus estivesse aqui nessa campainha, né? Só uma ilustração grotesca, tá bom? Deus é digno de ser louvado. Só que o homem não é obrigado a adorar a Deus. Viu? Nós temos liberdade para adorar a Deus ou não. Deus é, o que eu tenho que reconhecer, que Deus é digno de ser adorado. Deus é digno. Então, se eu reconheço que Deus é digno de ser adorado, qual deve ser a minha ação, a minha atitude? Adorá-lo, né? É uma decisão pessoal, porque você vai encontrar muitas pessoas hoje, você vai conversar com eles por aí no mundo afora, que vão escarnecer de Deus, vão falar que Deus não existe, que Deus é mentiroso, que Deus permite que o mal aconteça. Por que eles falam isso? Deus podia matar todo mundo, mas Deus não mata, porque Deus deu ao homem o quê? Livre arbítrio. Se o homem quer adorar a Deus, bom para ele. Se ele não quer, prejuízo será somente dele. Deus não vai obrigar ninguém a fazer isso. Só que nós, por que eu estou dizendo isso aqui, irmãos? Porque nós, como crentes, a nossa visão ela é diferente. Amém? Nós enxergamos as coisas com outro tipo de olhar. Nós enxergamos as coisas de outra forma. Nós vemos o mundo e enxergamos ele de uma outra maneira. Nós vemos as coisas acontecendo, a gente olha de outra forma, a gente olha conforme Deus nos orienta por sua palavra. Então eu tenho que reconhecer que eu preciso adorar a Deus. Tenho que reconhecer que Deus é digno de louvor. Quando eu tenho isso em mente, que Deus é digno de louvor, toda a minha vida vai ter que sofrer alguma alteração. Em várias áreas da minha vida, porque Deus é digno. O que é uma pessoa que é digna de alguma coisa? Pensa nesse aspecto. Alguém que é digno de alguma coisa. O sujeito é digno de receber alguma coisa. Ele merece, né? Por exemplo, vamos usar um exemplo aqui do nosso cotidiano. O presidente da República, a presidente da República, ela é merecedora de honrarias, por causa da posição que ela tem. Então, quando ela chega num lugar, todo mundo presta reverências a ela, porque ela está investida de uma autoridade, então ela tem que ser reconhecida essa autoridade nela e reverenciada por essa atitude. Vamos transportar isso para Deus. Deus é digno de ser adorado. Eu tenho que reconhecer isso. E quem tem que adorar a Deus sou eu voluntariamente. Deus não obriga. Eu que tenho que reconhecer que Ele é digno de ser adorado. Eu tenho que reconhecer. Amém? E quando eu penso dessa maneira, toda a nossa vida tem que ser avaliada, irmãos. Eu tenho que avaliar se a minha maneira de viver está adorando a Deus ou não. Estão entendendo onde eu quero chegar? Aí eu tenho que começar a me avaliar. Em que aspecto? Olha, Deus é digno de adoração. O modo como eu vivo é digno de Deus ser adorado? O que eu falo é digno de Deus ser adorado? Com quem eu ando, o que eu vejo, o que eu faço, está resultando em glória a Deus, em adoração a Deus, porque Ele é digno, Ele é merecedor do seu melhor. Ele é merecedor. Então eu tenho que analisar toda a minha vida e você a sua, a gente pesar na balança e ver se por acaso em nossa vida há alguma coisa que não está resultando em que Deus seja glorificado, em que Deus seja adorado. Foi o que Jesus disse para os discípulos. Os homens veriam as nossas o que mesmo? Boas obras, e fazer o que com isso? Lembra que diz o texto lá? O que Jesus disse lá? Os homens vão ver as suas boas obras e glorificarão o vosso Pai que está nos céus. Então, as coisas boas que você faz, as suas boas obras, não é para você se exaltar e se engrandecer, né? O resultado não é esse. Viu? As suas boas ações, as suas boas atitudes, na verdade, devem resultar em quê? Em que Deus seja glorificado através da sua vida. Irmãos, quando a gente começa a pensar por esse lado, aí eu tenho que começar a olhar a minha própria vida, fazer um exame. Amém? Como se eu me colocasse diante de um espelho e começasse a me enxergar e visse como é que está a minha situação. A minha vida, o jeito que eu vivo, a maneira como eu procedo, está resultando em glórias a Deus? Lá onde eu trabalho, com quem eu converso, na minha casa, com a minha família, com os meus vizinhos, com meus parentes, a minha maneira de ser e de agir está resultando em Deus ser glorificado ou Deus está sendo escandalizado pelas minhas atitudes? Eu tenho que repensar, porque, irmãos, Deus é digno de adoração. Deus é digno. Pensa dessa maneira. Deus é digno de adoração. Deus merece ser reverenciado, adorado,
Ele merece você se próximo diante dele, que você viva aqui uma vida de santidade. Deus é digno disso. Deus é digno, Ele te salvou, perdoou seus pecados, mudou sua vida. Então Ele merece que aqui nesse mundo você viva de uma forma que o agrade, que o exalte, que o glorifique. De toda forma, Ele é digno disso. E quando você e eu não andamos por essa forma, Ele tem todo o direito de nos cobrar. Viu? Deus tem todo o direito de cobrar da minha vida e da sua algumas atitudes. Olha bem, vamos ver um exemplo aqui para nós entender alguns aspectos. Bom, abra sua Bíblia em Neemias, livro de Neemias, capítulo 8 e o versículo 10. Fica lá no Antigo Testamento, você vai achar aí os livros dos reis. Oi? Eu vou lembrar aqui, de memória falhou, mas eu vou achar e te falo. Neemias, capítulo 8, versículo 10. Vamos ver aqui, irmãos, o que acontece quando você desfruta de comunhão com Deus. O alvo da nossa vida muitas vezes é buscar a felicidade, né? Todo mundo quer ser feliz. Se você perguntar assim, quem quer ser feliz? Todo mundo vai levantar a mão. Eu quero. Estou atrás da felicidade, já tem, séculos. Eu até de cabelo branco, já de tantas atrás dela, não consigo achar. Não encontro. Todo mundo quer ser feliz. Mas o que a Bíblia diz sobre ser feliz? Olha o que diz aqui o texto de Neemias 8, versículo de número 10. Olha só. Diz assim: disse-lhes mais, ide comei as gorduras, bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais. Como é que termina o versículo 10 aí? A alegria do Senhor é a vossa força. Amém? Felicidade é isso, irmãos, é ter comunhão com Deus. Você tendo comunhão com Deus, você será feliz, independente das circunstâncias à sua volta. Pode estar faltando coisa na sua casa, as panelas de mantimento podem estar vazias, mas isso não é suficiente para tirar a sua alegria por estar em comunhão com Deus, entenderam? A nossa comunhão com Deus não pode ser afetada por nada desta vida. Nada, nada. Amém? As circunstâncias à sua volta é o que a gente lê lá em Romanos 8, quando o escritor apóstolo Paulo fala sobre esse aspecto lá, que nada nos separará de que mesmo? Do amor de Cristo. Nem a profundidade, nem a altura, nem a espada, nem a morte, nem a vida, nem o porvir, nada, 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 nem qualquer criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Nada. A sua comunhão com Deus, ela não pode ser afetada por nada desta vida. E é isso que faz você ser feliz. Amém? Ainda, entenda isso, ainda que passando por privação e até sofrendo, mas na alma há felicidade, porque tem confiança em Deus. Amém? É isso que Deus tem para a minha vida e para a sua. É o que a gente lê nesse texto aqui, olha, a alegria do Senhor é a vossa força. Como é que você vai ser feliz? Ter essa alegria do Senhor é ter comunhão com Ele. Amém? Ter comunhão com Deus é que te faz bem. Olha só. A gente vive uma época que as pessoas hoje, né, ninguém quer mais seguir regras. Você conhece bem, você está vendo o mundo como é que é. Os irmãos estão até pedindo oração, que por coisa acontecendo. Na escola da minha filha está assim lá, a homossexualidade lá virou praga. Praga, praga, praga. O que ela não via de tarde, que ela estudava tarde, agora de manhã, ela está vendo coisas absurdas, né? Que o pessoal maiorzinho já tem mais certas liberdades, e aí o negócio está feio. Esse é o mundo que a gente vive. As pessoas não querem regras, viu? O mundo não quer regras. O mundo quer ter libertinagem. Só que Deus estabeleceu regras para nós vivermos. Amém? Quando a gente lê lá em Êxodo capítulo 20, vamos ler lá, rapidamente, Êxodo 20. Livro do Êxodo, capítulo 20.
Vamos ler do versículo de número 3 até o versículo 8. Êxodo 20, versículos 3 a 8. Nós vemos aqui uma parte dos mandamentos do Senhor, que vai até o versículo de número 19. Amém? Até o versículo 17, nós dizemos. Nós vamos ler do verso 3 ao verso 8. Desculpa, verso 3 ao 8 mesmo, isso. Verso 3 ao 8. Todos acharam? Olha bem, então os mandamentos do Senhor aqui, diz assim, olha. Não terás o que mesmo? Para aí, o mundo tem outros deuses, as pessoas do mundo têm outros deuses diante deles? Um monte, né? Vamos lá. 4, o que diz o texto aí? As pessoas têm desobedecido esse mandamento? Sim ou não? Sim, em todo lugar, em todas as religiões, viu? Versículo 5, o que diz? Olha só, as pessoas têm que se encurvar diante das suas imagens, dos seus ídolos? Sim. Então, mais um flagrante delito aqui do mandamento divino. Mais um. As pessoas não querem regras, elas querem ter liberdade. E a liberdade, na verdade, que o mundo quer é libertinagem. É liberdade para fazer o que não presta, viu? O mundo não quer liberdade, o mundo quer libertinagem. É liberdade para fazer o que não presta, isso se chama libertinagem, tá bom? Versículo de número 6, o que diz? Versículo 7, o que diz? Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá inocente de toda. Verso 8. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. Olha bem, tem mais aqui, nós vamos parar porque a gente só quer desses 8 aqui por enquanto, até o versículo 8. Só para você entender, os mandamentos de Deus na Bíblia, e João escreve isso lá na sua carta, que os mandamentos de Deus não são penosos, eles são para o nosso bem. Você andar, é como se você estiver dirigindo um carro numa cidade, numa estrada. Se você não obedecer às leis de trânsito, você pode matar alguém ou morrer, né? Então as leis existem para se proteger, é para coibir os excessos, para evitar que alguém passe do limite e para proteger, tanto quem está dirigindo o carro, como quem está lá parado na esquina, assim? Os mandamentos de Deus da mesma forma. Para que serve o mandamento de Deus? Para nos proteger. Olha o que diz o versículo que nós vemos aqui, olha. Que o Senhor visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. Em outra tradução diz assim, daqueles que me odeiam. Bom, Deus ele vai cobrar todo desvio de conduta que fugir disso. Por que nós lemos só esse versículo aqui, só esse texto, até o versículo 8? Porque do verso 3 ao verso 8, a gente divide os mandamentos, os 10 mandamentos, em duas partes. A primeira parte dos mandamentos, que vai do 3 até o verso 8, na verdade, até o verso 11, né, que termina de falar sobre o versículo 8, é o que trata da nossa relação com Deus, viu? Com Deus, minha relação com Deus, verso 3 a 8. Do verso 12 até o último, é a nossa relação com as pessoas, os mandamentos de Deus para nós, como a gente vai viver com as pessoas aqui, não roubar, não furtar, não cobiçar, isso é com os outros, é com o próximo, tá bom? A primeira parte é eu com Deus, versículo 3 até o versículo 12, eu com Deus. E a segunda parte é eu com o próximo, com as pessoas aqui. É o que a gente chama de relacionamento vertical, eu com Deus, e relacionamento horizontal, eu com as pessoas. Então tem que seguir os mandamentos de Deus. E o que Deus frisa nessa primeira parte dos mandamentos? Justamente a necessidade de nós adorarmos a Ele. Se você observar aqui, todos esses versículos de 3 a 8 se resumem numa só coisa. Qual? Deus, unicamente Deus é que deve ser adorado, glorificado e honrado. Somente Ele e ninguém mais. E é justamente o que menos as pessoas fazem. Nós vemos o texto aqui que Deus proíbe que qualquer pessoa, né, ou qualquer outro ser seja adorado no lugar dele. Quando alguém faz isso, ele está descumprindo o mandamento bíblico, desobedecendo o mandamento bíblico. Amém? Então, olha só, o que nós vamos
observar. E no Novo Testamento? A gente viu que no Antigo Testamento, Deus ele institui isso, necessidade de nós adorarmos a Ele. Quando você lê versículo 3 a 8, quando você tiver tempo, dá uma meditada para você perceber. Cada aspecto, cada mandamento aqui tem uma relação com a adoração a Deus. Ó, não ter outros deuses, porque eu tenho que adorar só Deus. Não prostrar diante de imagem de escultura, que eu tenho que prostrar só diante do Senhor. Não tomar o nome dele em vão. E vai por aí fora. Lembrar do dia do sábado, ou seja, tem que ter um dia para você cultuar e glorificar ao Senhor. Todos esses mandamentos estão relacionados a Deus, a quem Ele é. Amém? A pessoa de Deus. Eu tenho que me relacionar com Deus dessa forma, como Ele é. Minha relação com Deus dessa maneira. Vamos ver no Novo Testamento, vamos lá. Marcos 12. Marcos capítulo 12. Marcos, o Evangelho, capítulo de número 12, versículos de número 29 e 30. A repetição do texto que nós lemos lá no início, né, que foi Deuteronômio, capítulo 12 do Evangelho de Marcos, versículos 29 e 30. Amém? Os irmãos atrás estão me ouvindo bem aí, tá? Marcos 12, 29 e 30. Todos acharam? Olha o que diz o texto, senhora. Vou ler aqui. Olha o versículo 28 para a gente entender o contexto, tá bem? Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar e, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, o que Ele é mesmo? O único Senhor. E o verso 30, o que diz? Amarás, pois, o Senhor teu Deus. O que mais? Então, se você observar aqui, quando Jesus diz assim, o primeiro mandamento, né? Quando você vai lá na lista de Êxodo 20, esse não é o primeiro mandamento. Qual que é o primeiro mandamento lá? Não terás outros deuses diante de mim. Por que Jesus diz isso aqui? Você acha que Jesus não sabia que estava aqui em Êxodo 20? Né? Não é esse o sentido. Ou seja, se você olhar esse versículo aqui, né, amarás o Senhor teu Deus todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, todas as tuas forças, você vai observar que esse versículo, na verdade, ele é o resumo daqueles versículos 3 a 8 de Êxodo. Né? Se eu fizer isso aqui, olha, se eu amar o Senhor, meu Deus, de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, de todas as minhas forças, eu não teria outros deuses diante de mim, eu não vou postar diante de escultura nenhuma, eu não vou tomar o nome do Senhor em vão, e eu vou separar dias para adorar a Ele. Certo? Eu vou cumprir toda aquela lista lá de Êxodo 20, só em observar o que está escrito aqui. Deuteronômio, que nós vemos lá, capítulo 6, versículo 4. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amém? Ele é o único. Então, o que você tem que fazer em relação a isso? Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de que maneira? Verso 30, de todo o teu coração, o que mais? De toda a tua alma, de todo o teu entendimento, o que mais? Todas as tuas forças. Se você observar e for estudar cada palavrinha dessa daqui, irmãos, a nossa adoração a Deus é muito séria. O que é adorar a Deus? Adorar a Deus é fazer com que a alma fique ocupada com Deus. Adoração é a ocupação da alma com Deus. É ocupar a minha alma com Deus. Se eu não ocupo a minha alma com Deus, eu vou ocupar ela com outra coisa. E aí que está o perigo. Entenderam? É aí que a gente corre risco. Se você deixa a sua alma ociosa e não ocupa ela com Deus, com as coisas de Deus, você naturalmente vai ocupar a sua alma com outra coisa, que não será do agrado de Deus. Aí você vai descumprir toda aquela lista lá de Êxodo 20, versículos 3 ao 12. Vai descumprir aquilo com uma facilidade imensa, porque você não está ocupando a sua alma com Deus. Então o que é adorar? Adorar, irmãos, não é só chegar aqui e cantar um hino. Não. Viu? Tem gente que pensa que adoração é isso. Adorar não é ouvir na igreja,
simplesmente. Não é isso que é adoração. Adoração é ocupar a minha alma com Deus em todo tempo. Amém? O que diz Eclesiastes lá? Em todo tempo sejam alvos os seus vestidos, em todo o tempo. Em todo tempo. Você tem que adorar a Deus e ocupar a sua vida e a sua alma com Deus em todo o tempo. É isso que é adoração. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas que pensam que a adoração é só na hora que ele vem no culto, que ele senta aqui e começa a cantar, ele levanta a mão e bate palma, porque está adorando. Não, não é só isso. Isso faz parte. Eu tenho que adorar a Deus conforme eu trato a minha esposa em casa. Eu estou adorando a Deus do jeito que eu trato ela em casa, do jeito que eu trato as minhas filhas, no meu desempenho lá no meu serviço. Eu estou adorando a Deus. O que diz, nós citamos o versículo aqui, Jesus diz que as pessoas iam glorificar a Deus quando vissem as nossas boas obras. Amém? E onde é que as pessoas vão ver suas boas obras, irmãos? Me respondam. Onde que as pessoas vão ver suas boas obras? É aqui dentro? Hein? Não é aqui dentro, não? Tem certeza? Hein, irmãos? Olha como é que o negócio é sério, viu? Quando que as pessoas vão glorificar a Deus por nossa causa? Quando eles virem as nossas boas obras. As boas obras nossas é onde que elas vão ser exercitadas? Dentro das quatro paredes da igreja? Aqui todo mundo é crente, né? Aqui todo mundo que vem, mesmo que seja crente, tem algum desejo de ser ou está buscando. Aqui é diferente, né? Aqui é o nosso ambiente. Mas onde as pessoas de fato vão ver as suas boas obras? Que você realmente é um adorador. Porque não adianta eu chegar aqui, levantar minhas mãos, e bater palmas, startar e pular, e cantar corinho, e dizer aleluia. Eu chegar na rua e começar a xingar palavrão, meu filho. Não adianta. Eu estou sendo um hipócrita. Se eu chego em casa lá e trato a minha esposa de qualquer jeito, meus filhos, não obedeço o meu patrão, os meus superiores lá no quartel, eu estou sendo um hipócrita. Que adoração é essa? Entendeu o que é adorar a Deus? Adorar é você ocupar a alma com Deus em todo o tempo, não é só dentro da igreja. É aí que muitas pessoas correm o risco de passar um tempo inteiro na igreja perdendo tempo. Porque não aprenderam o que de fato é adorar a Deus. Adorar a Deus é ocupar a alma com Deus. Se eu não faço isso na minha casa, não adianta. Lá nas minhas horas secretas, né? Nos meus lugares secretos, se eu não ocupo a minha alma com Deus, e eu deixo para fazer isso só na igreja, eu estou perdendo tempo, literalmente perdendo tempo, porque as pessoas vão ver quem eu sou, não é aqui dentro é muito fácil, eu venho de gravatinha, tudo aquilo lá deve ser pastor, estou na frente falando de gravata, ele que é o pastor, deve ser ele, o pessoal passa ali, é assim que eles vão falar. Lá naquele camarada eu vi lá naquela igreja, lá deve ser pastor de lá que eu estava de gravata, estava falando na frente, mas não é assim que eles vão reconhecer e me ver que eu sou realmente crente e servo de Deus. Onde que isso será demonstrado? Lá onde eu trabalho, lá onde eu compro, com quem eu tenho que pagar, lá no meu vizinho que mora do lado da minha casa. É lá que eu tenho que realmente demonstrar que eu sou um adorador, que eu estou ocupando a minha alma com Deus. Irmão, se a gente começar a pensar na nossa vida com Deus assim, a gente vai começar a nos policiar e mudar muita coisa na nossa maneira de ser e de agir, gente. Vocês concordam comigo? Que vão ter muitas mudanças se eu começar a pensar assim, peraí, adorar a Deus então, não é só na igreja. Porque tem muita gente, irmão, na igreja que pensa que adorar a Deus é só aqui dentro. Viu? Adorar a Deus não é só aqui dentro. Aqui é uma expressão de adoração que você faz ao Senhor. Amém? É um momento de adoração aqui. Mas não é isso, não é só isso. Não se resume à igreja. Não se resume à igreja, não. A adoração é uma coisa muito séria. Ela vai muito além de tudo, né? Que a gente possa pensar e imaginar. Então eu tenho que tomar cuidado, né? Tomar muito cuidado na minha maneira de adorar a Deus. Olha só, vamos ler mais um texto aqui para a gente entender. Vamos, Lucas capítulo 4, versículo de número 16. Abra a sua Bíblia aí. Lucas capítulo 4, versículo de número 16. Quem achar, pode ler, por favor. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou um dia de sábado, segundo o devoto
sinagoga e levantando-se para ler. Não, só até aí. Observar o versículo. Você que está com Bíblia observou o versículo? O que diz o versículo? Leia até onde está escrito assim, costume. Vai lá, repete todo mundo junto o versículo. Ele diz, Isso. Entrou na sinagoga segundo o seu costume. Você sabe muito bem que a sinagoga era um lugar de culto dos judeus naquela época. Tinha o templo, né? E também tinha a sinagoga, onde eles iam estudar a lei, aprender, Bíblia. Eles iam lá ler a lei de Moisés, dos profetas, estudar. E olha o que diz a Bíblia sobre Jesus Cristo. Jesus, quem que era Jesus mesmo? Vamos lembrar. Quem que Jesus Cristo é? Quem que ele é? Quem que Jesus é, irmãos? Pode falar que é isso mesmo. Quem que ele é? Ele é Deus. Deus. Ele é o Criador de todas as coisas, não é? Jesus tinha alguma necessidade de ir em sinagoga? Vamos ser racional. Vamos ser racional. Jesus é Deus. Hein? Jesus é Deus. Criador dos céus e da terra. Quando Pilatos prendeu ele lá, estava lá, olha, quando eu estava apresentando Pilatos, que Pilatos falou assim, rapaz, eu tenho poder para te soltar. O que Jesus disse a Pilatos? Você não tem poder nenhum sobre mim, rapaz. Se meu pai não tiver, quem é tu para ter poder sobre mim? E se eu quiser, eu peço ao meu pai uma legião de anjos e eles me tiram daqui agora. Então Jesus, quem era Jesus? Deus. Mas olha o que diz o texto. Durante toda a vida terrena de Jesus, o que Jesus fazia? Entrava na sinagoga segundo o seu costume. Jesus era um adorador, irmãos. Viu? O tempo todo, enquanto aqui na terra, Jesus era um adorador. Ele ia na sinagoga para ler a lei e adorar. Viu? É um lugar de culto. Todos os sábados, os judeus iam lá para adorar. E Jesus, segundo o seu costume, entrou na sinagoga no dia de sábado. Nesse momento foi diferente, porque ali ele se revelou quem ele era. Mas até esse momento, Jesus estava, desde que nasceu, começou a ter idade, ir para a sinagoga segundo o seu costume. Jesus era exemplo de adorador, irmãos, para mim e para você. Por isso que você e eu temos que aprender que você precisa congregar mesmo, viu? Congregar, frequentar a igreja, porque Jesus fazia isso. Jesus fazia. A igreja daqueles dias era a sinagoga, e Jesus ia lá, segundo o seu costume. Jesus precisava de ir lá, ele era Deus, mas para nos dar exemplo, Jesus ia lá constantemente. Amém? Porque se Jesus não fosse, não vou à igreja não, Jesus não precisava de ir. Ninguém pode falar isso, né? Porque Jesus ia na sinagoga, Jesus ia em todas as festas judaicas naquela época. Você vai ver nos evangelhos, nas festas da Páscoa, tabernáculo, Jesus estava sempre no templo. Até que chegou o dia e falou assim, vocês estão fazendo a casa do meu pai, casa de ladrão. Quebrou, fez uma rosário lá e expulsou os cambistas. Não, aqui é a casa do meu pai. Né? Isso estão fazendo aqui casa de ladrão, corril dos salteadores. Jesus tinha o hábito, irmão, de cultuar, para nos dar exemplo. E ele, de certa forma, não precisava. Ele é Deus. Mas para nos deixar exemplo, Jesus era frequentador do templo e das sinagogas. Por que eu não vou ser frequentador de igreja, irmãos? Pensa aí. Se o próprio Jesus, inclusive, diz a Bíblia, né, que ele que fundou a igreja, para que nós congregássemos nela. Então isso é muito sério, amém? Jesus é modelo de adorador. Então um aspecto sobre Jesus na adoração é a frequência na casa de Deus. Outro aspecto, Mateus capítulo 14, vamos lá. Mateus 14, versículo de número 23. Outro exemplo que Jesus nos dá aí, um exemplo necessário para o nosso tempo. Mais um, entre tantos, né? Mateus capítulo 14, 23. Todos acharam? Mateus 14, 23, pode ler, quem achou? Amém? Vamos, pode ler de novo, hein? Pode ler. É a chegada da tarde do cavaleiro sol. Isso, vamos lá, repete aí, Ezequiel. Despedida a multidão, subiu o monte para orar, à parte. E chegando já à tarde, estava de sono. Vamos ler mais um versículo. Mateus
26 agora, 36. Mateus 26, 36. Então chegou Jesus com este a um lugar chamado Getsemane e disse a Cristo: aceitai aqui enquanto vou ali orar. Amém? O que é o hábito de Jesus nesses textos aí? Hein, irmãos? Então presta atenção. Quando a gente ora, embora na oração normalmente você pede, né, intercede e clama, a oração é uma maneira de você também adorar a Deus. Amém? Porque quando você se declara dependente de Deus, você está adorando a Ele porque está reconhecendo que só Ele que pode te ajudar. Só Ele que pode ser o seu socorro. Então quando você ora, a oração, embora você está pedindo, também é uma forma de adorar, porque você está reconhecendo que Deus é o que pode te dar solução, que pode te dar vitória, o único que pode te ajudar. Você está dependendo dele, dependente dele. Isso é uma maneira de você adorar a Deus. Jesus dá exemplo constante sobre essa necessidade que você tem e eu, de nós sermos crentes que oram. Jesus, então, olha, Jesus é um modelo de quê? Modelo de adoração, na frequência no templo, amém? Modelo de adoração na frequência do templo, modelo de quem ora, modelo de oração, de orar, amém? De quem ora. Vamos mais um exemplo. João capítulo 17. João 17, versículo de número 21. João capítulo 17, versículo 21. Acharam aí? João 17,